Meu nome é Salvina Fernandes Dias, sou licenciada em Artes Visuais, graduada em Educação Especial, Artes e Musicalidade e Psicopedagogia e Pedagogia. Primeiramente, alunos, iremos falar sobre as 3 fases do cubismo. O cubismo foi dividido em 3 fases: cubismo primitivo, analítico e sintético. Agora iremos falar sobre o cubismo primitivo, que são planos, largos, simples e volumétricos. Cubismo analítico, decomposição dos objetos, condensação dos planos e monocromatismo. E o cubismo sintético, cores e colagens. O período azul de Picasso começou no final de 1901, após a morte de seu amigo Carlos Casagema. O artista entrou em depressão e durou até 1904, quando a condição psicológica de Picasso melhorou. A fase passou a ser chamada de período rosa, que foi nomeado devido ao uso intenso de tons de rosa usado por Picasso nas suas obras neste período. O período rosa de Picasso representa uma importante na vida e a obra do artista espanhol. Pablo Picasso teve um grande impacto no desenvolvimento da arte moderna. Tudo começou em 1904, quando Picasso estabeleceu em Montaigne, entre poetas e escritores boêmios. A nossa aula de hoje terá como objetivo conhecer o cubismo através do contexto histórico e suas características. Iremos começar agora observando a imagem a seguir. Olhando esse quadro de Pablo Picasso, As Senhoritas. Percebe que esse quadro foram feitos desenhos em formas geométricas. São mulheres, mas os desenhos todos em formas geométricas. Ainda iremos ver mais uma imagem. Essas 2 imagens a seguir. Quais são as diferenças entre elas? Você consegue perceber? A primeira imagem, vocês podem perceber que elas têm tons mais escuros, e a segunda, a imagem mais apagada. Vamos agora falar sobre a imagem. A primeira obra é do artista francês Paul Cézanne e a segunda é do seu conterrâneo Claude Monet. Você percebeu que a primeira obra tem cor vibrante, contornos nítidos, grossos e a forma levemente geometrizada, com linhas sólidas, por sua vez retas? E a segunda obra? Os 2 artistas nessa época trabalhavam junto com exposições e criações das obras que originando o movimento artístico dos impressionistas, que tinha como pilar pinturas livres. Na obra de Cézanne, principalmente, podemos perceber algo primitivo, com cores puras e sem preocupação com detalhes das suas obras geometrizadas, sugerindo formas racionais. Ainda temos mais uma imagem aqui para ser observada. Podem observar. O que conseguimos observar nessa obra? Podemos ver pedras, podemos ver árvores. E o que mais você pode ver? Nuvens. Essa imagem é uma imagem triste ou é uma imagem alegre? Você consegue redefinir? Paul Cézanne era considerado pós-impressionista. Ele era o principal visionista de movimentos da arte moderna cubista. Este período, então, ficou conhecido como cubismo de Cézanne,
ou pré-analítico de Paul Cézanne. Era ainda responsável direto pela influência do movimento artístico da vanguarda, conhecido como cubismo. Em uma de suas cartas, ele diz que seria um futuro um dos fundamentos do cubismo. Olha o que ele disse. Permita-me repetir aqui o que eu lhe dizia. Abordar a natureza através do cilindro e da esfera do cone, colocando o conjunto em pequenas perspectivas de forma que cada lado de um objeto. Vamos voltar à imagem. E agora, você consegue ver a diferença? O que você viu antes de saber e o que você veja agora depois. Se você observar, você vai ver tudo isso que ele falou, as formas cilíndricas e formas geométricas. Com o início da arte moderna, Pablo Picasso se inspirou também nas obras e ideias de Cézanne ligadas à geometria, que junto a uma visita que fez à Gruta de Lascaux ao Museu do Homem em uma exposição de arte africana, conseguiu criar seu próprio estilo. E Pablo Picasso ficou impressionado e fascinado pelas obras e os tons rupestres e a expressão das linhas africanas. Ele chegou, a conhecer, a entrar numa gruta, né, para conhecer os desenhos. Como vimos nas imagens lá no começo da disciplina, essa obra aí das senhoritas. Na época, Pablo Picasso ele cria essa obra que é considerada uma grande ruptura da arte moderna, ganhando então para si o título de grande líder da arte moderna. As obras das mulheres representadas não são curvas, são retas geometrizadas e as cores escolhidas, os tons terrosos, que tanto chamaram a atenção na visita à gruta. A obra foi exposta no público em 1907 e causou críticas negativas, achando a obra imoral. Depois de 30 anos, ela foi considerada um marco na história da arte moderna. Nessa época lá, né, o povo, nossa, discriminou, falou, nossa, e aquelas mulheres nuas no quadro, né? Só que eles não viam o que ele quis passar, que é as formas geométricas naquelas obras. Porém, 30 anos depois, ela foi vista da forma que ele queria passar para a população. E agora iremos fazer duas atividades referentes ao conteúdo. Os alunos ficarão em dupla e um irá realizar o retrato do colega, porém, nas formas de acordo com a explicação. O aluno procurará transformar linhas curvas em linhas retas, desenhar de forma geométrica que lembra as partes do rosto do seu colega. E ao cobrir, ele usará cores puras, sem sombreamentos e deixar os contornos nítidos e fortes. Agora iremos fazer mais uma atividade. A partir dos conteúdos estudados, indica qual das obras abaixo vocês acreditam pertencer ao cubismo. Vocês irão escrever no papel e desenhar. Olhe a figura e vocês irão levantar a mão. Quem acha que a primeira tem a ver com o cubismo, vai erguer a mão. Depois irei ver quem acha que é a segunda obra que tem a ver com o cubismo. Será feito 2 etapas. E agora vamos ver. Os que acreditam que seja a primeira, ergam a mão. E quem acredita que é o segundo? Muito bem. É a segunda obra que tem a ver com o cubismo. Agora vamos recapitular sobre os principais pontos. Pablo Picasso é o mais famoso pintor cubista. O cubismo é uma das vanguardas europeias que surgiu na Europa no início do século XX. Nascido em 1907, o cubismo apresenta uma estética anti-acadêmica, marcada pela fragmentação e pelo geometrismo. Está fortemente vinculado às artes visuais.
A obra As Senhoritas, de Pablo Picasso, é uma pintura cubista famosa em todo o mundo. Essa foi a minha explicação sobre o cubismo para a turma dos 8º anos, que estou concorrendo a uma vaga para professor de artes para o edital 2024. Muito obrigada.